Você já parou para pensar no que acontece quando o sorriso mais famoso do país se apaga no escuro absoluto de um quarto de hospital? Por trás daquele topete gigante e dos óculos sem lente do Zé Bonitinho existia um segredo médico sufocante que ele escondeu do público até o seu último suspiro. E hoje nós vamos dissecar a verdadeira autópsia da dor que destruiu o maior galã da comédia brasileira. Para todo mundo que ligava a televisão nas noites de sábado, ele era o perigote das mulheres. Um homem de terno alinhado que arrancava gargalhadas apenas com um pentear de cabelo e um olhar caricato. Jorge Loredo deu vida ao Zé Bonitinho por mais de 50 anos e transformou aquele personagem em um escudo indestrutível contra a sua própria realidade. Mas o que quase ninguém imagina é que por trás daquela energia transbordante existia um homem extremamente sério, um advogado focado em direito. Do trabalho que precisava usar uma máscara de vaidade para esquecer o próprio corpo. A verdade é que o primeiro sinal de que o destino de Jorge seria marcado pelo sofrimento veio ainda na sua juventude, quando ele tinha apenas 20 anos e o Brasil vivia uma realidade médica assustadora. O jovem Jorge foi diagnosticado com tuberculose e o isolamento em um sanatório parecia uma sentença de fim de linha. Foi ali no meio da dor e do medo da morte que os médicos sugeriram o teatro como uma última tentativa de salvar a mente daquele rapaz. O contraste era bizarro porque enquanto seus pulmões falhavam, a sua mente criava o homem mais autoconfiante do universo. Ele venceu aquela primeira batalha e alcançou o topo da televisão brasileira, sendo disputado pelas maiores emissoras. Mas o preço de carregar o peso de um personagem eterno começou a cobrar uma taxa alta demais. E o homem que fazia o Brasil inteiro sorrir começou a trancar as suas próprias dores em um camarim escuro, onde o espelho já não mostrava mais um galã, mas sim um homem cansado lutando secretamente para conseguir respirar. Com o passar dos anos, o comportamento de Jorge Loredo começou a levantar suspeitas nos bastidores porque ele se recusava terminantemente a abandonar o personagem mesmo quando as suas condições físicas imploravam por descanso. A obsessão em manter o Zé Bonitinho vivo na mente do público virou uma espécie de paranoia de isolamento. E ele começou a desaparecer das rodas sociais, se trancando em seu próprio mundo. Mas isso ainda não era o pior. Enquanto as pessoas achavam que ele estava apenas envelhecendo com saúde, o ator travava uma batalha silenciosa contra duas condições médicas brutais que destruíam o seu sistema respiratório dia após dia. A doença pulmonar obstrutiva crônica e um enfisema grave transformaram cada fala longa no palco em um esforço herculano. E é aqui que a história começa a ficar perturbadora porque Jorge simplesmente proibia que as pessoas notassem a sua fraqueza. Ele chegava aos estúdios de gravação debilitado, mas assim que a luz da câmera acendia, ele se transformava no homem mais vigoroso do mundo em um processo de autossabotagem psicológica chocante. Ele preferia o esgotamento físico extremo a ter que confessar para o seu público que o Zé Bonitinho estava morrendo. Os conflitos internos eram imensos porque a fragilidade do idoso de quase 90 anos batia de frente com o ego daquele personagem que não podia envelhecer. O que veio depois ninguém esperava porque nos seus últimos meses o isolamento foi total e as crises respiratórias graves se tornaram rotina, até que no início de 2015 o corpo que aguentou décadas de fumaça e desgaste finalmente cobrou a dívida final. E o comediante deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro direto para a unidade de terapia intensiva, onde os aparelhos começaram a fazer o trabalho que seus pulmões já não conseguiam mais. No dia 26 de março de 2015 as cortinas se fecharam definitivamente e Jorge Loredo partiu aos 89 anos de idade. E quando analisamos a autópsia clínica e simbólica do seu final, o laudo oficial aponta uma falência múltipla de órgãos decorrente daquela longa batalha pulmonar. Mas se olharmos de perto para a verdadeira anatomia dessa queda, nós descobrimos que o pulmão de Jorge já estava completamente petrificado e sem elasticidade por causa do enfisema crônico. O que significa que cada vez que ele gritava seus bordões na televisão, ele estava literalmente operando no limite absoluto do oxigênio cerebral em um estado de asfixia mascarado pelo riso. Essa dissecação da sua trajetória nos mostra que a fama pode ser a droga mais perigosa do mundo porque Jorge Loredo escolheu a fuga da realidade através de um terno colorido para não ter que encarar a solidão e a decadência do próprio corpo. O Zé Bonitinho era uma armadura de ego tão poderosa que acabou sufocando o homem real por trás dela, provando que às vezes o medo de ser esquecido é muito mais letal do que qualquer diagnóstico médico. Se você também fica impressionado com a anatomia oculta dessas vidas famosas que quase ninguém tem a coragem de dissecar de verdade,
Clica no botão de seguir aqui do perfil porque o nosso arquivo sombrio está cheio de histórias reais e pesadas que precisam ser reveladas. Deixa nos comentários qual o próximo caso você quer ver por aqui.